A gente não era ensinado a se amar, né? Sim. Nós, mulheres pretas, de cabelo cacheado. Sim. Então, eu alisei o meu cabelo dos 10 aos 18 anos. Eu tinha vergonha do meu corpo, porque eu sempre fui magricela, e aí isso, na época dessa infância e adolescência, não era legal. Eu usava óculos, eu sempre tive muita miopia. Agora que eu fiz a cirurgia, né? Mas eu sempre usei óculos. E aí tem coisas que se dá nas pequenas, nas entrelinhas, que acabam atingindo muito. Então, eu, sei lá, olhava pra Miley Cyrus e falava que eu queria me parecer com ela. Hoje em dia eu falo, gente, eu só não tinha referência, sabe? Sim. Eu só não tinha referência. Sim. Então, hoje eu fico muito feliz de ver... De ser a referência. Eu vejo a minha irmãzinha de 13 anos, ela absolutamente ama o cabelo cacheado dela. E eu fico muito orgulhosa disso, sabe? E é aí que eu falo que o feminismo, às vezes, está na gente só se valorizar, se amar, existir, porque eu acho que isso reverbera. E aí eu acho que a gente acaba passando isso para nossa família, para nossa mãe. A minha mãe também alisou o cabelo por muitos anos. Sim. E quando eu comecei a fazer a transição, a minha mãe achava um absurdo eu querer voltar com o meu cabelo cacheado. E aí hoje em dia tá todo mundo lá em casa com o cabelo cacheado. Eu nunca tinha morado com o meu pai. E durante a pandemia eu morei com meu pai. Sério? Teve isso. Eu me conectei com ele, daí era isso, já tava lá fazendo Por que no meu processo você nunca tinha morado com seu pai? terapêutico. Porque eles se separaram e aí... Porque os meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos e eu fui criada pela minha avó materna. Entendi. A minha mãe morava fora do país e o meu pai morava na mesma cidade que eu, só que ele teve um outro casamento e a gente não tinha tanto contato, assim. Então sua avó era meio sua mãe? Com certeza, absoluta. Eu fui criada pela minha avó até os 8 anos de idade, assim. E é por isso que eu tenho uma alma meio de velhinha, porque a minha avó já era bem velhinha, ela já tinha 70 e poucos anos, e era eu e ela. Então, eu fazia a listinha do mercado, eu que ia com ela no médico, ia na farmácia. Sim. Que lindo. Para de chorar, que senão eu vou ficar chorar também. Para, gente. Eu vou botar uma parede entre vocês aqui pra vocês pararem de... Ô, Bela, e aí aí na pandemia você foi morar com o seu pai? Aí eu fiquei morando com meu pai e foi muito importante pra mim resgatar essa relação. Foi uma das coisas que acho que também me deu autoconfiança pra depois eu voltar e me sentir mais segura, me sentir mais dona de mim, assim. Minha casa é do lado de um bar, meu pai, a única casa, são 80 bares em volta, tem a minha casa, que foi onde eu nasci, que resiste. Todas as vezes eu falo, mãe, não acredito que você vai... Mas aí um bar do lado é da minha mãe e do outro é do meu irmão. E tem portas, eu sempre estive entre portas, é uma loucura. Eu acho que eu faço esse trabalho por causa disso. Porque eu sempre estive entre portas, eu nunca tive um quarto meu em Volta Redonda. Meu quarto era passagem pro quarto do meu irmão, então ele tinha 2 portas. E esse lugar é um lugar onde eu me sinto muito bem, muito confortável, porque eu aprendi a sonhar, a ficar ali naquele lugar, a pensar. Eu existia naquele lugar e eu faço isso o dia inteiro. Eu estou sempre entre 2, no mínimo 2, né? Tem uma negociação, você tem... Nosso encontro é recente, porém intenso, né? Assim, Exatamente. A gente se conectou imediatamente e a gente se ajuda muito, né? A gente é muito apoio, assim, uma da outra. E você sempre fala da Bela também nesse lugar. Do feminismo. Sim. E de falar assim, cara, Maria, você não tá entendendo, a gente tem que aprender com ela. Não, a Carol fala assim, não, você tem que aprender com ela, porque ela é, tipo, muito mais... Eu acho que a gente tá conectado com o que realmente a gente quer fazer, já é o maior movimento revolucionário possível. Então, a Carol fala isso, mas é porque... talvez eu só faça o que eu realmente acredite pra mim naquele momento. E depois eu posso até me arrepender, e depois pode dar errado, mas eu fui aprendendo com isso. Eu devo muito isso à terapia, assim, e todo esse processo. Há 2 anos. Eu comecei em Malhação. Porque... A pessoa entrou no Projac. Maravilhoso. Porque assim, quando eu passei pra Malhação, era uma coisa que eu tava lutando há muito tempo pra... né, enfim, conseguir
fazer um trabalho legal e tal. E aí eu não me sentia feliz. Tipo, a minha ansiedade era maior do que a minha felicidade de estar naquele lugar. E aí eu comecei a perceber que era muito uma síndrome do impostor, muito toda essa coisa. E aí eu fui aprendendo a me conectar. Quem que te falou para fazer análise? Cara, eu acho que ninguém me falou, não. Você? Eu acho que eu fui entendendo que eu precisava de uma ajuda mesmo. Isso é maravilhoso. É. Qual